E uma fiscalização do Tribunal de Contas aponta que mais da metade das cidades auditadas no estado ainda mantém pontos de descarte irregular de lixo. Na macro-região, 17 municípios foram avaliados. O fato caminha na contramão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída há 13 anos. A fiscalização surpresa foi feita em 267 cidades da região metropolitana, litoral e interior. Só na macro-região de Ribeirão Preto, 17 municípios passaram pela avaliação da equipe do Tribunal de Contas do Estado. A operação vistoriou aspectos relacionados a resíduos sólidos e tratamento de água e esgoto. Mais da metade das cidades visitadas ainda mantém pontos de descarte irregular de lixo. Tem muitos municípios que estão jogando esse lixo em aterros que não são regulamentados, não têm a licença, eles não têm a segurança, eles são abertos para a população, qualquer um. Detectamos a presença de crianças, catadores informais, animais nesses aterros sanitários. Não são todos os municípios que têm o serviço de coleta seletiva. É uma atividade muito importante isso daqui, porque cuidar do lixo não é só o poder público, sim a população. O tratamento de água, esgoto, eles fazem o tratamento do esgoto, mas muitas vezes não dão a destinação correta ao material tratado, né? Voltam, às vezes, jogar nos próprios mananciais. Alguns municípios que, inclusive, nem fazem esse tratamento de esgoto. Um dos pontos fiscalizados pelo TCE aqui em Ribeirão Preto foi esse terreno, na rotatória das avenidas Patriarca com a professor Pedreira de Freitas. O local já é um ponto viciado de descarte de entulho. Segundo a vizinhança, até animais mortos são depositados nessa área. Pelo menos uma vez por mês, a prefeitura faz a limpeza do terreno e retira toneladas de entulho. Mas no dia seguinte, já tem lixo de novo. A gente percebe que não é o poder público que despeja o material ali. A população tem por hábito, aquele bairro, aquele terreno, jogar o lixo lá. Isso daí não pode acontecer, é prejudicial. Prejudicial para o meio ambiente, prejudicial para a saúde da população que vive ali na redondeza. Com o levantamento, o diretor da Unidade Regional de Ribeirão Preto afirma que ainda há muito o que melhorar. O lixo está sendo recolhido, mas não bem tratado, e isso não é aceitável. A população também pode colaborar com denúncias através do aplicativo Portal TCE-SP. A ideia nesse momento não é punir o prefeito, e sim alertá-los que naquele município está acontecendo esses problemas. Vamos gerar um relatório individual para cada prefeito, mostrando os pontos, as irregularidades, registro fotográfico disso daqui, e avisando, você precisa corrigir, porque nós voltaremos aqui, e se isso daí não corrigido, você pode ter suas contas reprovadas, você pode ser multado, podemos mandar esse relatório para o Ministério Público para as providências de sua alçada. A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída há quase 13 anos. O professor de Direito Ambiental considera que os dados obtidos pela fiscalização indicam que os municípios não estão seguindo o caminho adequado. Todo descarte irregular ele gera uma série de problemas, crise sanitária, poluição dos recursos hídricos, questão de saúde, e a gente precisa ter políticas públicas efetivas, como aconteceu agora com essa fiscalização. Essa fiscalização precisa ser mais regular para que os municípios se conscientizem da necessidade de se ter o descarte adequado e também uma política pública de educação, né, para a população, porque de nada adianta você ter lugares para fazer os descartes e a população continuar descartando em lugares errados. É necessário que haja investimento e educação e principalmente fiscalização. Ribeirão Preto, por exemplo, está sem coleta seletiva há quase 5 meses. Para o professor, faltam políticas públicas e interesse dos gestores no assunto. Você investir na coleta seletiva tem gasto, você fazer reciclagem do lixo tem gasto, você utilizar esse tipo de políticas públicas e aplicá-las para a população tem gasto. Será que os municípios têm esse interesse? Até porque isso não traz visibilidade. Então, muitas vezes fica relegado a um segundo plano. E a gente precisa entender que toda a questão ambiental ela tem que ser de primeiro plano. Ela não pode ser relegada a segundo ou terceiro plano. Porque nós estamos inseridos no meio ambiente e a questão do descarte gera N problemas para a cidade e para a população. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Secretaria do Meio Ambiente informou que a fiscalização ambiental, juntamente com a GCM, tem realizado frequentes diligências e atendimento de denúncias envolvendo o descarte irregular de resíduos. No primeiro semestre foram feitas mais de 120 ações. Em relação aos locais mencionados, a Secretaria da Infraestrutura garantiu fazer a limpeza dos pontos viciados de descarte irregular frequentemente. Sobre a coleta seletiva, o serviço continuará ocorrendo normalmente nos ecopontos.
A pasta informou ainda que o serviço porta a porta está em processo de licitação. E para a gente falar mais, repercutir melhor esse assunto, conosco no nosso núcleo de jornalismo está o José Francisco Ramos, engenheiro civil. José Francisco, mais da metade das cidades auditadas ainda mantém pontos de descarte irregular de lixo no nosso estado. Dá para admitir esse número ainda nos dias de hoje? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, André. O cenário não pode ser mais caótico de uma maneira geral. Primeiro que uma política de resíduos sólidos demorou-se 20 anos para sair do papel. Então, só retificando, faz 33 anos, 20 anos que se fez as discussões, 13 que são implantados e efetivamente ações práticas são poucas. Ou seja, nós temos um cenário que envolve muitas sociais. A população tem uma parcela grandiosa de culpa nesse processo. Ou seja, nós nos livramos do problema e, lamentavelmente, repete-se a mesma situação em todas as cidades. Como na matéria anterior, em Pirassununga, alguém resolve o problema eliminando os produtos de construção civil. Pronto. Ela não se preocupa com o problema socioambiental. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, o terreno ali na rotatória da Patriarca está sempre tomado por muito lixo, muita sujeira, e aí só limpar é de fato enxugar gelo. Totalmente, ou seja, é impossível que esse cenário se repita e eu tenho um pensamento seguinte, eu acho que o ser humano ele funciona muito, se não tiver educação, tem um outro método, que é atingir o órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso. Ou seja, isso que a gente vê reiteradas vezes, a prefeitura vai lá, limpa, a GCM fiscaliza, aí a população resolve novamente, tem que ser tomada uma medida mais dura, porque penaliza toda a cidade, porque se o TCE vir a punir, nós temos que ter o alerta que as verbas públicas, por uma conta não aprovada da administração, elas são reduzidas ou são até impedidas de serem transferidas para o município. Ou seja, você jogando o lixo ali, você está complicando a administração. Também nós não podemos depositar o problema na administração, ela faz a parte, mas a população acha que resolvendo o problema dela está bom, mas ela está se prejudicando também. Com certeza, né? Tem a parcela de culpa da população que descarta, mas de outro lado, analisando o tamanho de Ribeirão Preto, você tem só 6 ecopontos também. Aí, ou seja, isso favorece que apareçam cada vez mais esses pontos irregulares de descarte. Certamente é uma abordagem bem interessante a ser feita. Ou seja, você tem que ter locais regulamentados, destinados ao uso específico. Da mesma maneira que não se dá para admitir que não se tenha coleta seletiva numa cidade do porte de Ribeirão Preto. Ou seja, as pessoas querem desenvolver uma cultura de educação, de separação de lixos de formas diferentes, mas não se tem o programa implantado, não se tem nem o aspecto social que a coleta seletiva representa. Ou seja, então aí falta educação, falta pontos para esse depósito, falta um uso racional de reciclagem e de reutilização e de redução de lixo, ou seja, baseia-se muito na parte educacional e administrativa também, tá? José Francisco Ramos, engenheiro civil, agradeço muito a sua presença, a sua participação aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até mais. Até mais, muito obrigado.